Olá, este é o terceiro vídeo da aula 4.3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação, sobre o assunto coesão e coerência. Nos dois vídeos anteriores, nós abordamos a coesão, que busca uma unidade do texto do ponto de vista gramatical, sintático. Já agora, neste vídeo, vamos abordar a coerência, que busca a unidade do texto do ponto de vista do entrelaçamento das ideias e evolução do conteúdo ao longo do texto. Portanto, estaremos interessados em dois processos: verificar se as ideias são consistentes entre si e verificar se as ideias evoluem ao longo do texto. Vamos esclarecer isso melhor através de um texto? Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Veja só, até aqui o texto não faz o mínimo de sentido. Subir a porta, fechar a escada, tirar orações, recitar sapatos, desligar cama, deitar na luz. Nenhum desses verbos está batendo com o objeto deles. Vamos continuar lendo. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Olha só, esta última frase muda tudo. Ela traz a coerência ao texto que antes não existia. A autora ou autor deste texto gostou tanto do beijo que ficou desnorteada com o beijo e saiu trocando tudo. Ao invés de subir a escada e fechar a porta, subiu a porta e fechou a escada e assim por diante. Bom, é verdade que esse texto não é texto técnico, é um texto literário, mas ele ilustra muito bem a questão da coerência. Existem duas maneiras de se estabelecer a coerência no texto. A primeira delas é a coerência interna, que diz respeito ao grau de coerência entre as afirmações que a gente faz ao longo do texto. Ou seja, descartando o mundo lá fora, será se as minhas sentenças elas formam um todo, apenas considerando com um começo, meio e fim? A coerência interna tem a ver com não se contradizer, ou seja, afirmar algo no início e negar depois. Não, se você faz isso, você não tem um texto coerente internamente. E por que algumas vezes escrevemos sem coerência? Isso acontece quando escrevemos textos longos, e por conta disso, escrevemos um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco semana que vem. E na hora de conectar cada momento diferente de escrita, há um atrito que deve ser verificado durante a revisão. Outra causa para a falta de coerência interna é quando pegamos ideias de outros autores e não fazemos corretamente a paráfrase, de modo a encaixar adequadamente a ideia de outro autor no interior do nosso texto. O segundo tipo de coerência é a externa, ou seja, é aquela que vai conectar o nosso texto com um conjunto de conhecimentos consolidados entre o nosso público leitor. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto que fala sobre argumentação, e para apoiar sua explicação sobre a argumentação, você exibe um exemplo, o seu exemplo deve ser formado por meio de premissas que levam a uma conclusão. Se seu exemplo não tem este formato e você está tentando explicar o que é argumento para uma pessoa, então o seu texto não tem coerência externa, porque a sua explicação não bate com a definição que este conceito tem na literatura. Outros problemas na coerência são os seguintes: quando o nosso texto é contraditório, que sustenta afirmações opostas; quando começamos com um tema, terminamos com outro e não estabelecemos qual a relação entre eles; ou então, quando a gente começa por um assunto muito específico e aí vai tomando generalizações, sem um planejamento que fique realmente claro ao leitor que está tentando acompanhar o nosso texto. E outro tipo de problema que leva à incoerência é aquele texto repetitivo, que está sempre falando mais do mesmo e não evolui, não exemplifica, não tenta refutar argumentos contrários, apenas fica reafirmando as mesmas ideias com frases, palavras um pouco diferentes. Vamos ver alguns exemplos? Atualmente, o Brasil apresenta um déficit de profissionais de TI cada vez maior.
Veja só, atualmente significa hoje, um ponto fixo no tempo. Já quando a gente fala cada vez, a gente está falando de uma sequência de acontecimentos no tempo. Então, nosso texto aqui está incoerente. Eu estou falando do momento atual ou estou falando de um processo? As duas coisas estão misturadas aqui nesta frase. Outro exemplo é este. Em específico, as taxas de aprovação das matérias Cálculo 1 e Álgebra Linear 1 caíram no período 2006 a 2014. A taxa de reprovação não diminui porque a maioria dos alunos estavam reprovando. E aí, a taxa de aprovação caiu ou ela não diminuiu? Ou seja, estagnou? Mas se estagna, não é a mesma coisa que cair, não é mesmo? A gente pode ter três situações: cair, se manter no mesmo patamar ou subir. Portanto, esse texto aqui está contraditório. E diferente dos vídeos em que falamos de coesão, que podemos fazer correções nos textos e chegar a uma versão corrigida, esses aqui, como se tratam de problemas no conteúdo, no entrelaçamento de ideias, nós não temos como interferir no texto e dizer essa versão está correta ou não. A versão correta vai depender do contexto ou daquilo que o autor desejava passar. O processo era atual ou era gradativo? Não sei, só entrando na cabeça do autor. Então, não tem como corrigir a primeira frase. No segundo exemplo, as taxas de aprovação caíram, estagnaram ou subiram? Não sei. Para corrigir isso, só nos debruçando sobre os dados para gerar a versão correta desse texto. E como podemos obter coerência em nosso texto e não cair nesse tipo de erro? Vou apresentar aqui 6 dicas de como obter coerência no texto. Obviamente, existem várias outras, mas essas aqui são um ponto de partida mínimo para você chegar a um texto coerente. A primeira delas é planeje, ou seja, não se esqueça qual é o ponto de chegada que você deseja alcançar através do seu texto. Se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve, ou seja, qualquer texto serve. E não é o caso. Se você já define antecipadamente quais são as ideias-chave do seu texto, fica bem mais fácil de evitar contradições e planejar as transições entre parágrafos. A segunda dica é: não misture os assuntos em um mesmo parágrafo. Coloque cada assunto em um parágrafo diferente e desenvolva bem esse assunto em cada parágrafo. Se você está descrevendo um processo, aborde qual é o passo inicial em um parágrafo e depois descreva o segundo passo em outro parágrafo, assim até o passo final, cada passo em um parágrafo. Se você estiver falando de causas e consequências, primeiro fale das causas, porque elas vieram primeiro. E, se forem causas complexas, de repente dedique um parágrafo para cada causa e desenvolva bem essas causas. E as consequências você coloca depois de ter apresentado todas as causas. Enfim, não escreva em zigue-zague, indo e voltando, porque o seu leitor ficará confuso com a falta de linearidade e, consequentemente, de coerência. Terceira dica: reflita. As informações que você está colocando no seu texto são relevantes? E quando eu digo relevantes, não é relevantes para você, é relevantes para o seu leitor. Portanto, verifique o nível de detalhes e a quantidade de informações que você coloca no seu texto, porque daí podemos ter duas situações extremas. A primeira é que você pode estar deixando de informar algum dado importante para que o seu leitor siga o seu raciocínio. E o segundo extremo é a seguinte reflexão: você está trazendo muitos detalhes ao seu leitor? Saiba que isso vai encher a memória de curto prazo dele ou dela e produzir um efeito contrário. A memória de curto prazo do seu leitor pode descartar as ideias mais importantes e manter as ideias que não são importantes para poder acompanhar o argumento, o raciocínio que você deseja defender. A quarta dica é: não misture fatos com opiniões. Veja só, eu não estou recomendando que você não deva emitir opinião nenhuma no seu texto. Eu apenas estou dizendo que você não deve misturar fatos e opiniões. Primeiro apresente os fatos em um parágrafo ou mais de um parágrafo, a depender da complexidade dos fatos. E aí, em um parágrafo separado,
Aí sim apresente agora a sua opinião a respeito dos fatos apresentados, tentando argumentar com o seu leitor de que a sua opinião ela é consistente e consequente a partir dos fatos apresentados nos parágrafos anteriores. Isso porque a opinião é a sua interpretação dos fatos. E isso deve ser feito separadamente, ou em outro parágrafo, se você estiver tratando de ideias complexas, ou em outra sentença, se você estiver escrevendo um texto mais curto. De qualquer forma, marque essa separação entre fatos e a sua opinião através de conectivos, como por exemplo, a partir disso concluímos que, dessa forma rejeitamos que, ou fórmulas parecidas com essa. A quinta dica é: justifique as suas afirmações. Não jogue afirmações no seu texto sem que esteja claro para o seu leitor a origem delas. Elas vêm de uma fonte confiável? Ou seja, essa sua informação foi publicada por autores reconhecidos ou em veículos de publicação confiáveis na sua área de conhecimento? Outra coisa também a ser verificada: caso sua informação venha dos seus próprios dados, das suas próprias medições. Será se você incluiu no texto essas medições para daí tirar as afirmações a partir delas? Ou, no caso das medições serem muito complexas e extensas, você forneceu elas em um repositório online e colocou isso no texto? De qualquer forma, as suas afirmações elas devem ter tanto uma origem quanto uma razão de ser. Isso você indica ou a partir dos dados que você apresenta ou a partir das referências que você indica de onde elas vieram. A sexta e última dica para manter a coerência é organizar os seus argumentos. Deixe tudo bem claro para o seu leitor. Pode estar claro na sua cabeça, mas essa organização leva um tempo para se solidificar na sua mente. Por meio do seu texto, você terá apenas poucos segundos, poucos minutos para convencer o seu leitor e organizar na mente dele a mesma estrutura de conhecimentos que você levou um tempo bem maior do que isso para estruturar na sua cabeça. Portanto, explicite tudo. Quais são as premissas dos seus raciocínios? Quais são as conclusões que se pode chegar a partir dessas premissas? Qual é a fundamentação lógica das suas proposições? Elas seguem uma sequência lógica das premissas, justificativas dessas premissas e as conclusões que se seguem delas? De que maneira podemos estruturar essa sequência lógica? Podemos ir do primeiro para o último, do mais para o menos importante, da evidência mais sólida para a evidência mais fraca, da evidência mais conhecida para a menos conhecida, entre outras maneiras que vimos no módulo 2 sobre argumentação. E, por fim, não negligencie as possíveis contradições dos seus argumentos. Você mesmo pode se antecipar às possíveis divergências e já refutá-las no seu texto, a fim de não deixar dúvida nenhuma no seu leitor. Então é isso que eu tinha para falar sobre coesão e coerência em textos técnicos. Para encerrar esta aula e este assunto, relembro desta frase do William Zinsser: escrever é um trabalho duro. Uma frase clara, e aí subentenda-se clara como coerente e coesa, não sai por acidente, ou seja, não é por inspiração divina. E poucas saem na primeira, na segunda ou mesmo na terceira tentativa. Então, escrever um texto não é psicografar algo que os deuses nos inspiram aos ouvidos. Não, escrever é planejar. Escrever é desenvolver ideias no papel. Escrever é apagar o que acabamos de escrever e escrever melhor de novo. Escrever é se arrepender de ter apagado e ir atrás de novo do texto que você escreveu antes. Escrever é conectar ideias que você escreveu em dias diferentes, semanas diferentes, colocando de uma maneira que fique claro para o seu leitor. Enfim, escrever é respeitar o tempo e a memória de curto prazo do seu leitor. Do seu ponto de vista, você pode estar escrevendo porque quer transmitir algo ao seu leitor. Mas no final das contas, o objetivo da escrita é facilitar a leitura do seu leitor. Para elaborar essa série de vídeos, nós usamos as seguintes referências: o capítulo 5 do livro da Inês Saltuque, Perco o Medo de Escrever. Também utilizamos o livro
para entender o texto, do Fiorin e Platão. Ele é um clássico para elaborar boas redações. Também usamos o livro Redação Descomplicada, do Carlos Pimentel. E, por fim, também usamos este livro, Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, da Irandé Antunes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!